Pai e nos enviou o Espírito Santo. Aleluia. Para que essa nova vida e tudo mais que Ele conquistou para nós se fizesse real em mim e sua vida. Então o Senhor começou a me falar da importância desse Espírito. E eu comecei a me constranger que muitas vezes eu trato como apenas um poder, apenas como aquele que distribui dons, apenas como aquele, quando alguém tem visão, alguém tem, é o Espírito que faz, e apenas, nada além disso. Não, Ele é muito mais que isso. Não há igreja sem o Espírito. O que faz uma pessoa ser salva? É quando o Espírito Santo entra dentro dela, essa pessoa é salva. Porque a gente lê em Efésios 4, que é por Ele que nós somos selados para o dia da redenção. Fazendo um jogo rápido da importância dele para nós. E eu estava conversando com o Felipe hoje. Estava lendo, aí ele percebeu, tu vai ler uma palavra hoje, eu falei, vou falar sobre o que? Sobre o Espírito Santo. Mas o que especificamente? Porque o Espírito Santo é tudo para nós. É exatamente isso que eu vou falar. Então, se você precisa de amor, muita gente, eu preciso amar, eu tenho dificuldade de amar. Em Gálatas 5 diz, o fruto do Espírito é amor. Outro texto diz, o amor de Deus é derramado em vossos corações pelo Espírito Santo. Então, se Ele habita dentro de mim e de você, a gente não tem essa desculpa. A não ser que a gente ande na nossa carne e nos desvazie dele. Porque a carne milita contra o Espírito. Se você está dando lugar à sua carne, ele não vai poder agir na sua vida. Se você precisa entrar no reino de Deus, a gente já leu aqui vários textos, você precisa do Espírito Santo. Se você precisa de poder de Deus, você precisa do Espírito Santo, porque recebereis poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. Se você precisa de consolo, a Bíblia diz que Ele é o Consolador. Se você precisa de ajuda, a Bíblia diz que Ele é o Ajudador. Se você quer adorar a Deus e que a sua adoração seja recebida, a Bíblia diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se você precisa de sabedoria e revelação, tem um texto tremendo em Coríntios 2 que diz que o Espírito Santo, ele conhece as profundezas de Deus e nos revela. Ele diz que ninguém conhece a mente de Deus, ninguém conhece a profundeza de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E diz lá que a nós, a sabedoria, não a sabedoria humana, não a sabedoria do homem, não a sabedoria da ciência, mas a sabedoria pura, a sabedoria de Deus, é revelada a nós pelo Espírito de Deus. Quantas vezes nós, em diversas situações, queremos ter sabedoria, discernimento, revelação? A Bíblia é bem clara. Não cesse de orar por vós, para que sejais cheios do Espírito de sabedoria e discernimento. Se você não sabe como orar, se você precisa interceder, em Romanos 8 diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito nos assiste em nossas fraquezas. E é com gemidos inexprimíveis que Ele intercede por nós. E é segundo a vontade, nesse mesmo texto, segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Aí ele dá, no início de tudo ele fala, porque nós não sabemos orar como convém. Quantas vezes eu não sei como orar, não sei o que orar. Se encha dele, deixa Ele orar através de você. Quantas vezes nós oramos e não recebemos resposta e nada acontece? Isso é um ponto muito crítico, porque o Senhor, Ele disse bem claro, que vocês pedirem oração segundo a vontade de Deus,
isso acontecerá. Então a gente ora e às vezes não vê acontecendo, a gente ora e não vê a resposta. E muita gente tem conflito. Como é que pode isso? E tem outro texto. Esse texto diz que nós não sabemos orar como convém. Tem outro texto que diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres. E tem outro texto que diz, já citei na verdade, se pedimos segundo a vontade de Deus, Ele nos concede. E em Romanos 8 diz que o Espírito é segundo a vontade de Deus que Ele intercede pelos santos. Acontece que nós oramos cheios de nós mesmos, oramos com a nossa própria vontade, aquilo que nós queremos que aconteça. Deixa o Espírito orar através de você. E você vai ver a vontade de Deus acontecendo. Você vai ver a resposta de Deus. Se nós precisamos de santidade, Gálatas 5 diz: andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Você quer ser santo? Busque o Espírito. É um conselho. Se você não quer, é um conselho que você queira, porque a Bíblia diz que essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. Se você quer ser santo, ande no Espírito Santo. Porque o nome dele, de tantos nomes que ele tem, Espírito da verdade, Espírito da vida, o principal talvez, Espírito Santo. No próprio Romanos 8, no início, ele diz assim, ele diz mais ou menos que a lei lá na antiguidade, a lei de Moisés, existiam vários mandamentos para que o homem não pecasse, para o homem seguir os mandamentos, e disse que isso era impossível para os homens, porque a vida dos homens estava enferma pela sua carne, pela lei do pecado. Mas Deus tornou possível enviando Cristo Jesus a morrer pelos nossos pecados, para que essa vida santa, essa vida de você conseguir viver sem pecar, fosse dado aos que andam no Espírito. Se você está pregando para alguém e você quer que essa pessoa seja convencida do amor de Deus, né? Quantos anos talvez nós não estejamos orando por alguém, pregando para alguém, anunciando a palavra de Deus para alguém, esperando que essa pessoa se converta ao Senhor. Quantos anos? A Bíblia diz que Ele vem e convence o homem do pecado. Em Atos 2 diz que Pedro, logo depois que o Espírito Santo desceu sobre eles, sobre os discípulos. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Logo depois que o Espírito Santo desceu sobre eles, ele foi pregar, cheio do Espírito de Deus. E a Bíblia diz que naquele dia 3.000 pessoas foram batizadas. A gente se esforça tanto, a gente toca músicas bonitas, ensaia coreografias, fazemos peças, passamos vídeos. E Pedro não fez nada disso. Ele se levantou, talvez sobre uma rocha, não sei, sobre um lugar mais alto, começou a falar. E 3.000 foram batizados. Qual era a diferença? Era o Espírito Santo que estava nele. Ou seja, igreja, o que eu estou querendo dizer, o que eu entendi, tomei para o meu coração. Tudo que a gente quiser fazer no Evangelho, tudo que a gente tenta viver, a gente não consegue. Isso é impossível se você não estiver com o Espírito de Deus. Porque a nova vida, como a gente já falou, é que eu não vivo mais. Então não é mais pelas minhas forças, não é mais pela minha habilidade, é pela vida de Cristo em mim, através do Espírito. Ou seja, não sou mais eu quem faço, mas o Espírito quem faz. E se Ele faz, é impossível que dê errado. Se Ele faz, é impossível que a gente peque. É impossível que Deus não responda. Então, a minha oração essa
vida aqui nesse lugar. Entender isso. E dedicar os seus dias a andar nesse Espírito, viver cheio dele. Para mim, Deus vai cumprir o que Ele quer fazer essa noite. Amém, Senhor. Deus Ele quer aqui. cumprir, está muito além de a gente aqui se levantar e começar a orar para que o Espírito Santo venha sobre nós. Já está em nós.